Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tava com saudade, inclusive, de fazer live aqui com vocês, de encontrar vocês aqui. E hoje, para falar de um assunto muito relevante, que é a prática clínica. Durante esses meus 5 anos de atuação, eu realmente entendi, que existe sim um método, um modelo que funciona dentro da clínica. Oi, boa tarde. Podem ir entrando, tá, gente? Vocês podem deixar os comentários aqui, tá? No final eu vou dar uma olhada. Sejam muito bem-vindos, né? Muito bom estar aqui com vocês, pra gente ter essa troca de conhecimento. E eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha vivência durante esses 5 anos, do que realmente a gente não aprende na faculdade, o que a gente precisa entender para ter realmente uma prática clínica de sucesso, né? E com eficácia, né? Tanto profissionalmente como também nos teus atendimentos com os teus pacientes, né? O primeiro ponto que eu acredito que, se eu tivesse entendido isso lá atrás, né, se eu tivesse ouvido essas dicas, essa orientação lá atrás, eu teria talvez, não vamos falar de tempo, mas eu teria começado a executar isso desde o começo, né? Lá atrás, eu passei 5 anos para entender isso e não é uma coisa que eu li em algum lugar, não é uma coisa que eu imagino. Eu realmente testei e entendi que dá certo. Todos os resultados que eu tenho hoje veio dessa experiência, né, dessas vivências que eu tive e desse aprendizado. Um dos pontos importantes que eu acredito que todo psicólogo que está iniciando, estudantes de psicologia que querem atuar, né, na clínica, na psicologia clínica, na prática clínica, é escolher uma abordagem. Ana, mas por que tu fala de escolher uma abordagem? Gente, quando você sai ali da faculdade, você sai com toda a parte teórica, você sai com a vivência, com as práticas clínicas da instituição, né? Mas você sai pronto, acredito que eu posso dizer assim, para fazer escuta clínica, para fazer acolhimento. Mas, durante esse percurso que eu fiz, eu identifiquei que, para se fazer uma boa intervenção com o teu paciente, você precisa ter uma linha de abordagem. Você precisa escolher uma linha daquelas que você vê lá na faculdade, que são muitas linhas, que todas são importantes, né, pra gente se construindo também como profissional. Escolhe uma linha de abordagem e atua dentro dela para você fazer intervenções mais assertivas. Seria uma das coisas que eu acho muito importante. Segundo, escolhe um público. Qual é o teu público-alvo? Porque às vezes eu já sou psicóloga, eu quero dar conta de tudo. E não é por... Até durante a nossa trajetória de vida, a gente precisa entender que existe um caminho, um planejamento, né, e uma escadinha. A gente vai subindo essas escadinhas e aprendendo durante a nossa caminhada, né? E na vida profissional, na prática clínica, também é assim. Eu preciso ter um público-alvo. Qual é o meu público? O que esse público precisa? O que eu preciso entender sobre esse público? Por quê? Porque para ter resultados, né, assertivos, eu preciso entender qual a experiência que eu tenho que passar para esse paciente, né? Um terceiro ponto seria tratar o teu paciente como você gostaria de ser tratado. Ter empatia com o teu paciente. Manter uma boa relação terapêutica desde a primeira mensagem que você ou a sua secretária enviou para aquele paciente. Manter uma boa relação com esse paciente. Acolher esse paciente. Dar esperança para o teu paciente. E dependendo da tua abordagem, quando o paciente chega ali para ti com uma demanda, né, ele tá ali porque ele acredita no teu trabalho, porque ele confia em você. Então mostre empatia para o teu paciente, dê esperança para o teu paciente, né? Faça um plano terapêutico com ele. Entenda o paciente como não só como um indivíduo, mas como um todo, né? A primeira avaliação
dentro da clínica é muito importante, porque ali você vai entender por que o paciente chegou até você, certo? Então isso é muito importante. Vocês precisam captar todas essas informações na primeira consulta. Por que o paciente chegou? O que ele traz? Qual é a queixa? Qual é a demanda dele? Identifica isso e começa a investigar o todo, né? Independente da tua abordagem, tá? Então, o que o teu paciente tem de gatilhos? O que potencializa esse sofrimento do teu paciente, né? Como é o ambiente dele, o sistema dele? Então, entender todos esses pontos, fazer uma boa avaliação, né? A anamnese do paciente, podemos chamar assim também, é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Outro ponto importante, psicoeducar o paciente. Como assim, Ana? Psicoeduca sobre a tua abordagem. Quem é você? Se apresenta para o teu paciente. Às vezes, eu escutei muito já, inclusive de pacientes, tá, gente? Já fez terapia antes. Qual que era a abordagem do teu terapeuta? Como é que foi? Eu não sei qual era a abordagem. Não sei. Qual era o plano terapêutico que você, né? A gente também não vai entrar muito, mas com o paciente, mas não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já chegou muitos pacientes que não sabiam qual era a abordagem do psicólogo, como é que foi o plano de tratamento. E isso eu acho que é básico, tá, gente? Bem básico. Se apresenta, fala da tua abordagem, como é o plano terapêutico do paciente, faz uma boa avaliação, entende quais são as queixas, a demanda e aqui, ó, papel. Tem que ter sistema, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o papel é indispensável, tá? Ok, você me trouxe isso e isso. Vamos lá agora. Eu sou Ana Lima, eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Você já ouviu falar da terapia cognitivo-comportamental? Geralmente eles dizem não, ou sim, já ouvi. Que bom. O que você entende da terapia cognitivo-comportamental? Quando é um paciente que já sabe. Isso é um exemplo, tá, gente? Não só da TCC, mas para todas as abordagens. Você vai identificar o que o paciente entende. Pronto, deixa eu te explicar. A gente trabalha assim, a gente trabalha com técnicas e BBB. Você vai explicar a tua abordagem para o paciente. Você vai explicar quem é você, qual é a tua formação, como é que tu vai ajudá-lo. Tu vai dar esperança para o teu paciente. Tu vai mostrar que não é só uma escuta, né? Não é só ele chegar ali e falar tudo e vou embora. Não, a gente tem aqui um método assertivo, né? Para te ajudar na sua dor, na sua demanda, naquilo que vem te angustiando. Se é um transtorno, se é uma ansiedade, se é uma depressão, a gente vai elaborar junto com o paciente o plano terapêutico dele. Ele vai entender que tem um passo a passo. Ele vai entender que foi ali, mas olha, tem um passo